Nós vamos continuar a série de entrevistas com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais deste ano. Hoje, nós vamos receber o candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PSD, Eduardo Pimentel. Amanhã será a vez da candidata Cristina Gremel, do PMB. Candidato, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu e Débora Bergamasco aqui já na tela contigo. Logo mais, Pedro Venceslau e Luísa Martins se juntam também. Nossa entrevista terá 1 hora de duração, conforme combinado com as devidas campanhas. E eu começo perguntando ao senhor, a cidade de Curitiba ganhou fama nacional por ser referência urbanística, por muitas das soluções que foram dotadas ao longo da história da cidade, como potenciais exemplos para outras grandes cidades brasileiras. Caso o senhor seja eleito, qual é a marca que o senhor pretende deixar não só para os curitibanos, mas para fazer com que Curitiba, mais uma vez, seja uma referência nacional em termos de gestão da cidade? Qual será esta marca que vai poder ser vista também pelo resto do país como uma inovação numa cidade que já tem esse histórico de inovações em gestão municipal? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Yuri, a Débora, a CNN, a todos que nos assistem. Para mim é um privilégio poder conversar com vocês nesse momento importante da eleição aqui em Curitiba, no país todo, claro, nos últimos dias do segundo turno, da decisão importante do futuro da cidade pelos próximos 4 anos. Eu tenho falado muito aqui, Yuri, que independe agora o apoio que cada candidato tem, o que vale agora é o que cada candidato é, o que cada candidato pensa, o que ele propõe e como ele propõe, como fazer as propostas e as ações para os próximos 4 anos. E sim, e é justamente esse legado que eu luto tanto para defender aqui na nossa cidade de Curitiba, uma cidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Nós fomos eleitos no ano passado a cidade mais inteligente do mundo, através do Oscar das cidades, concorrendo com 800 cidades do mundo. Também fomos eleitos há 20 dias atrás, pelo Estadão, a cidade com a melhor qualidade ambiental do país. E fomos eleitos em março, pelo Instituto Cidades Sustentáveis e divulgado pela Folha de São Paulo, como a cidade, a capital menos desigual do país, ou seja, mais igualitária. E o que nos trouxe novamente ao cenário internacional nos últimos 8 anos, porque nós pegamos em 2017, o prefeito Rafael Greca e eu, uma cidade com uma dívida muito grande, 2 bilhões de dívida a curto prazo, uma cidade que as obras estavam paradas, e trabalhamos esses 8 anos. Eu fui vice-prefeito do Greca nesses 2 mandatos, 8 anos, um trabalho todo de retomada da cidade de Curitiba. E o que nos devolveu ao cenário internacional foi a inovação. A capacidade da nossa administração de planejar, mas principalmente tirar o planejamento do papel e colocar as coisas de pé. E a inovação que vale como um processo social, que ela mude a qualidade de vida do cidadão lá na ponta, como, por exemplo, o aplicativo Saúde Já, que é na palma da mão, que marca a consulta, que faz consultas por telemedicina, que recebe os exames de sangue na palma da mão com rapidez. E também as hortas urbanas, que não tem tecnologia, mas tem muito de inovação, porque põe a população para ocupar um espaço que estava deteriorado, reúne a comunidade e produz alimento seguro. Mas eu acho que no ano que vem, eu tenho certeza que no ano que vem a cidade tem um grande desafio. Ano que vem nós temos uma grande oportunidade, é por isso que eu peço o voto consciente do eleitor curitibano, que é a nova concessão do transporte público da cidade de Curitiba. O nosso transporte que é referência, desde Jaime Lerner, Ivo Arzua, prefeitos que foram referências na cidade, que foi já modelo para outras 200 cidades do mundo, e no ano que vem, no segundo semestre, nós teremos a grande oportunidade de aumentar essa qualidade. E nós não podemos perder essa janela de oportunidade de discussão do transporte coletivo na cidade, de garantir o avanço, de trazer novas tecnologias, o aprimoramento da integração de linhas, a otimização de linhas, a troca dos nossos ônibus da matriz do diesel, combustível fóssil, para a matriz energética, com ônibus elétricos, que nós já começamos a implantação, porque nós também somos signatários da Carta de C40, que são as cidades do mundo que se comprometem até 2050 a diminuir a emissão de gases na nossa atmosfera. Então, um trabalho muito forte com essa nova concessão. E para isso, com muita responsabilidade, nós já iniciamos esse processo. Em dezembro do ano passado, o prefeito Greca e eu assinamos um contrato com o BNDES, um banco público experiente em estruturação de concessões,
para construir a concessão do novo edital. Já estávamos pensando no primeiro ano do próximo prefeito, então com quase 2 anos de antecedência, nós começamos essa discussão e está sendo discutido dentro dos grupos técnicos já construídos, instalados, e faremos audiências públicas para que a gente possa fazer a nova concessão do transporte coletivo. Então, com a inovação, com as novas ideias, com a capacidade técnica que nós temos dentro do SPUC, que é o nosso Instituto de Planejamento, dentro da URBS, que é a nossa empresa de urbanização que administra o transporte coletivo da cidade, garantir esse salto no transporte, mais uma vez, no transporte coletivo da cidade, com a proposta de diminuição da tarifa, sim, mas somente a partir da nova concessão, com responsabilidade, através de novas regras, com segurança jurídica, para que a gente possa apresentar para a cidade de Curitiba um contrato de transporte coletivo efetivo. Mas ele só conseguirá ser feito se for feito por um prefeito que lidere o processo, que conheça do andamento da cidade, que conheça desde o início. E é isso que eu tenho discutido muito aqui na cidade de Curitiba, em todas as entrevistas sabatinas, nos debates, até porque minha candidata adversária fez uma proposta sobre o transporte coletivo muito para dividir a cidade, para cobrar mais de quem mora mais longe. Ela disse isso em entrevistas, então agora tenta se justificar, mas está no plano do governo dela. E o transporte coletivo é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios que os grandes centros urbanos têm, como Curitiba é. Candidato, boa tarde para o senhor. Estou falando aqui de Brasília. Candidato, o senhor falou sobre a nova concessão, porque o prazo é para o ano que vem mesmo, né, para haver essa nova concessão, mas eu gostaria de saber o seguinte: qual a sua proposta de algo que vocês não fizeram durante o governo e que vai fazer depois? E por que vai fazer só depois? Você disse que envolve o transporte coletivo ou qualquer área da cidade? Não, fora do transporte coletivo, até porque isso é uma questão de prazo, né? Enfim, a nova concessão tem que ser no ano que vem. Mas eu digo assim, algum projeto que seja muito importante no seu programa de governo, que o senhor pretende fazer na nova gestão e que não tenha conseguido fazer até então, e por que não conseguiu fazer? Eu queria citar 2 coisas importantes e lembrar a todos que uma cidade é um organismo vivo, ela está em permanente construção. Hoje, nós temos 2 bilhões de obras em andamento na cidade. Todas as nossas 187 escolas públicas municipais oferecem ensino integral para as crianças que precisem. Nós geramos 12 mil vagas de creche. E quando nós assumimos a gestão em 2017, como eu falei no início da entrevista, nós tínhamos uma dívida a curto prazo de 2 bilhões de reais. Então nós tivemos que fazer um ajuste fiscal forte, administrar a cidade com responsabilidade. Passamos pela pandemia e aqui trabalhamos na ciência a favor da vacina. Ninguém que precisou de atendimento de saúde deixou de ter, todas as pessoas foram atendidas e agora vemos no processo de avanço da cidade. Hoje, no orçamento público que temos, é possível fazer alguns avanços importantes. Por isso que eu estou propondo ações de construção. E eu quero dizer 2 ações importantes. Uma que envolve a educação e outra que envolve a saúde. Na educação, a partir do dia 1º de janeiro, que no meu plano de governo, eu me comprometo a gerar 9 mil vagas de creche nos próximos 4 anos, com a construção de 36 creches e também com a parceria com a contratação de vagas na rede privada. Mas eu vou estabelecer, fruto da saúde fiscal que o município vive hoje, o Vale Creche, que é até as famílias de 3 salários mínimos que necessitem, para que ela consiga cadastrar os seus filhos, 1, 2, quantos sejam, na creche pública mais perto na creche particular, mais perto da sua casa ou do seu trabalho, para que dê tranquilidade para que ela possa ir trabalhar. Então, o projeto social é importante na área do ensino. E eu vou ampliar as refeições no ensino integral, tanto nas escolas quanto nas creches, que os 2 são integrais, para 5 refeições diárias. E o segundo exemplo que eu quero avançar é na saúde. Nós revitalizamos mais de 50 das 108 unidades de saúde que temos, colocamos unidades odontológicas em todas, mas agora eu vou construir o 2º hospital público municipal, fruto da capacidade de investimento do município, no sul da cidade, que é para onde a cidade ainda cresce. A cidade de Curitiba ela tem estagnado o seu crescimento, o último IBGE mostrou isso.
ela está crescendo para a região metropolitana com muita força. Mas para onde ela ainda cresce é para o sul da cidade. E lá nós temos já, há mais de 25 anos, a maternidade do Bairro Novo, no Bairro Novo do Sítio Cercado. E agora, com a saúde financeira em dia, a constituição do plano executivo e a construção do segundo hospital público da cidade, que é o Hospital e Maternidade do Bairro Novo, com 200 leitos, mais 57 de UTI e 9 centros cirúrgicos. Uma forma de a gente atuar em parceria com o Hospital do Idoso, que tem 95% de aprovação na cidade, e também a rede particular e os hospitais filantrópicos e os que atendem o SUS na cidade de Curitiba. Nós temos uma rede integrada de saúde muito eficiente, muito integrada entre os hospitais e o setor público, o setor de saúde da cidade de Curitiba. Então são duas ações que nós podemos avançar agora e que eu vou fazer, se Deus quiser eleito e a população da cidade assim entender. Candidato, deixa eu trazer o Pedro Venceslau, daqui de São Paulo, para fazer a primeira pergunta. Pedro, boa tarde. O candidato Eduardo Pimentel te ouve. Boa tarde, candidato. No primeiro turno, o candidato do PSB, que foi apoiado pelo PT, teve quase 20% dos votos na cidade. E eu pergunto para o senhor, que é um candidato que representa o campo da direita, centro-direita, contra uma candidata que tem o apoio de Jair Bolsonaro e Pablo Marçal, se o senhor vai procurar o apoio do PT, do PSB, e se o senhor está tentando construir pontes com o campo da esquerda, que afinal é um contingente bastante significativo de votos na cidade. Vamos lá. Sempre que me perguntam, eu coloco a minha posição pessoal como de centro-direita. O PL do presidente Bolsonaro, numa construção política com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, indicou o vice-prefeito, de minha escolha também, o ex-deputado federal Paulo Martins como meu vice-prefeito, um vice-prefeito ficha limpa. Um deputado federal que atuou pelo Paraná, foi eleito o melhor deputado federal por 3 anos consecutivos e me ajuda nessa coligação, nessa chapa. Então, o presidente Bolsonaro não deve vir a Curitiba, eu avalio, mas ele tem 2 candidatos que dizem que defendem o seu legado. Mas o que importa agora, e eu tenho falado muito sobre isso, não são as posições nacionais, que são importantes, claro que são, os posicionamentos ideológicos, claro que são, e está aqui o meu muito claro, muito firme, mas eu quero ser o prefeito de todos. Eu não quero mudar a ideologia de ninguém. Eu quero administrar a cidade em cima dos meus valores, mas para toda a cidade. E eu quero conversar agora, tenho falado em todas as entrevistas, com todos os eleitores. Quem votou em mim para garantir, confirmar o seu voto, quem votou na candidata adversária, que reflita, porque ela foi para o segundo turno em cima de muita fake news e desinformação em cima de mim. Por isso que fez esse crescimento muito grande e agora as pessoas estão vendo o que ela defende, que não tem o conhecimento da cidade, que prega a divisão da cidade e não conhece a cidade de Curitiba nem de gestão pública. E eu quero conversar direto com o eleitor que votou no Luciano Dutti, que foi o 3º colocado, o eleitor que votou no Neile Prevot, que foi o 4º colocado, o eleitor do Luciano Dutti, da Maria Vitória e de todos os outros candidatos. Nós temos que agora há uma união a favor de Curitiba, a favor da união da cidade, do amor, da gestão pública eficiente e contra um discurso de ódio que está acontecendo aqui na cidade, de divisão, de improviso, de divisão da cidade. É isso que eu quero combater. Então eu quero falar com você, o eleitor curitibano que nos assiste, que vote em mim. Você pode às vezes não concordar com alguma posição minha, alguma colocação, mas eu sou um candidato que se preparou para esse momento. Eu me preparei para ser prefeito de Curitiba, sendo vice-prefeito da nossa cidade, secretário de obras de Curitiba, fui secretário retomamos todas as obras que estavam paradas, fui secretário de Estado do governador Ratinho Júnior, das cidades. 4 bilhões de reais passaram pela minha gestão nos 399 municípios do Paraná. Sou formado, pós-graduado, tenho uma especialização em cidades inteligentes, conheço a minha cidade, que nasci, cresci, onde meus filhos vivem, e que é assim que eu quero administrar a cidade, para todos. Então, sim, eu quero falar com todos os eleitores para que a nossa união garanta a mudança segura para a cidade de Curitiba. Que não seja uma mudança em cima do desconhecimento, do despreparo, do voltar atrás. E é isso que eu tenho defendido com muita tranquilidade. Inclusive, só uma colocação, a candidata adversária cancelou 7 entrevistas nos últimos 10 dias. Eu trato todos os assuntos com transparência. Qualquer acusação, qualquer proposta, com responsabilidade e ações. E é assim que eu quero tratar a minha gestão como prefeito, caso eleito, nos próximos 4 anos.
Candidato, quem te pergunta agora é a nossa analista Luísa Martins. Lu, boa tarde para você. Boa tarde para os meus colegas, boa tarde, candidato. Muito obrigada pela entrevista. Candidato, muita gente ainda associa a cidade de Curitiba a uma espécie de ponto focal ali da Operação Lava Jato. Rosângela Moro, mulher do senador Sérgio Moro, concorreu a vice, ficou de fora aí do primeiro turno na sua chapa, e o União Brasil, que é o partido de ambos, acabou liberando ali, optando pela neutralidade, liberando ali os seus filiados para votarem como bem entenderem. Eu queria saber se está tendo algum tipo de interlocução com essa fatia do eleitorado e em que medida essa fatia do eleitorado é importante para a sua campanha nessa reta final. Claro que eu quero conversar com eles. Primeiro que eu defendo o combate à corrupção como prioridade. Foi assim que eu fui criado, foi assim que veio minha educação e é assim que eu me coloco os meus atos como homem público e na minha vida particular de empresário. Eu combato a corrupção de qualquer maneira. Só para evitar qualquer ruído de informação, a Rosângela Moro, né, ela foi candidata a vice-prefeita na chapa do Neily Prevot, que acabou não indo para o segundo turno. Mas sim, eu quero o apoio desses eleitores. É importante. Curitiba, através da Lava Jato, fez um trabalho de combate à corrupção muito forte, que gera legado até hoje. Inclusive, o ex-procurador e ex-deputado federal, Deltan Dallagnol, está na minha coligação, o partido dele, que é o Novo, tem me ajudado, tem se colocado a favor da minha campanha, porque sabe dos meus valores de combate à corrupção, de desburocratização, de apoio ao empreendedor, de avanço à cidade. Então, sim, é uma pauta importante. Eu vou continuar defendendo a pauta do combate à corrupção, dos avanços que tiveram, e eu quero o voto dos eleitores, sem dúvida nenhuma. Candidato, ouvindo o senhor falando desse arco de alianças, acaba, de certa forma, não dá razão ao que a sua adversária mais aponta de ser ela uma candidata antissistema que realmente quer mudar a política e que o senhor representaria esse sistema político? O senhor se sente um representante do sistema político e é esse sistema político o melhor caminho para governar a cidade? Mas que sistema é esse? Eu participo de uma gestão que saiu Curitiba de uma dívida de 2 bilhões de reais para a cidade capital mais igualitária do país, com a melhor qualidade ambiental do país, a cidade mais inteligente do mundo através do Oscar das cidades do Smart City. Uma cidade que funciona, que tem o seu serviço público, que acontece 2 bilhões em obras na cidade, os nossos parques funcionando, não falta medicamento de responsabilidade do município nas unidades de saúde. A cidade está limpa, o curitibano está com orgulho, 80% de aprovação da nossa gestão. Que sistema é esse que ela fala? Ela vem com um discurso de divisão, de ódio, de agressividade. Eu fui para 2 debates. Eu pergunto uma proposta, eu recebo uma agressão. Eu levo uma ideia, eu recebo uma acusação. Não tem proposta, não sabe debater a cidade de Curitiba. Então, esse discurso não pega de sistema. Eu trabalho com gestão pública, eu represento a qualidade boa do serviço que a cidade tem. Curitiba é uma cidade de referência. Eu quero defender a nossa cidade da agressão e da divisão. É por isso que eu me indigno quando eu escuto ações como essa que ela fala por aí, porque ela representa um partido, se diz de direita, o partido dela apoia a esquerda no município de São Paulo. Ela tem ao entorno dela o vice-prefeito que é acusado, condenado em 2 instâncias no Distrito Federal, acusado de estelionato na justiça, investigado por estelionato. O coordenador, o presidente do partido dela também tem essas acusações, tem prisão com carro roubado. Isso está nos jornais, não sou eu que estou dizendo, isso está nos blogs. Então eu não entendo que sistema é esse que ela diz. Eu não tenho envolvimento com corrupção, nem ninguém perto de mim. Então esse sistema não existe. O que existe é uma cidade que funciona, é um candidato que se preparou para esse momento, que discute a cidade com a verdade, com ações, com propostas do que fazer e como fazer, do detalhes do orçamento público, de cuidado e de união, de diálogo. Aqui há um discurso pela candidata extrema, de divisão na cidade. Ela propôs no plano de governo dela, página 45, de que quem mora mais longe na periferia da cidade tem que pagar mais na tarifa do transporte coletivo do que dos bairros mais ricos que moram no centro. Que administração igualitária é essa? É uma divisão entre a cidade que ela prega. Então, esse discurso que ela faz não é coerente. A coerência é mostrar uma cidade que funciona, ter o apoio do prefeito Rafael Greca, que é um privilégio muito grande, ter o apoio do governador Ratinho Júnior, que faz do estado do Paraná um dos melhores estados
em desenvolvimento do país, o Estado, pela terceira vez, eleito o mais sustentável do país, mas agora, a todos que nos assistem, eu reafirmo o que eu disse no início da entrevista. Independe quem apoia quem, e depende do que cada candidato pensa, o que cada um propõe para a cidade, quais as soluções para o desafio de Curitiba. Administrar uma cidade não pode ser feita no improviso, tem que administrar com responsabilidade e para todos. Candidato, já que o senhor quer falar de propostas também, eu gostaria que o senhor apresentasse a sua proposta sobre moradia, né? A questão do déficit habitacional. Qual é, no seu programa de governo, a sua proposta para esse tema? Da seguinte maneira, eu estou propondo gerar 20 mil unidades habitacionais na cidade de Curitiba. E de que maneira? De que fonte? Duas. O orçamento público municipal, porque no ano que vem nós temos um orçamento recorde de 15 bilhões de reais e 1,5 bilhão de investimento livre para dentro da cidade de Curitiba e também dentro do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que nós voltamos a colocar recurso lá dentro, que hoje tem mais de 100 milhões de reais. Queremos construir casas próprias na cidade de Curitiba com orçamento público, construir em parceria com a Coapar, que é a Companhia de Habitação do Estado, e também com recursos do governo federal, e também em parceria com o mercado, que pode construir e depois a prefeitura pode comprar essas unidades ou alugar. Mas a inovação está o que acontece, que eu estou trazendo para a cidade nessa nova oportunidade, uma ação que acontece em várias cidades grandes do mundo, que é o aluguel social permanente, que a prefeitura pode alugar casas, sobrados e apartamentos que estão disponíveis já na cidade de Curitiba. Isso tem algumas vantagens. A cidade aluga, e quem está no mercado acaba recebendo esse aluguel, e a família desfaixa 1 e 2, que é a prioridade da fila da Coab, acaba tendo a sua realocação de casa com mais rapidez. O primeiro passo para a dignidade de uma família é a casa própria. E tem mais uma vantagem: você pegar casas e habitações que já estão nos eixos estruturantes da cidade, perto de unidade de saúde, de terminal de transporte, de escolas e de creches. Curitiba é uma cidade hoje quase que na sua totalidade conurbada com a região metropolitana. Nós temos poucos terrenos para grandes construções de unidades habitacionais. Temos soluções para 30, para 15 casas, para 50. Então, a grande solução é através do aluguel social permanente para que a gente possa investir. E além das 20 mil unidades que vou gerar, também vou fazer pelo menos mais 15 mil regularizações fundiárias nas áreas já consolidadas do município. Já abri conversa com o Tribunal de Justiça, que faz um trabalho de regularização, que é necessário a questão legal nas áreas que foram ocupadas já há 30, 40 anos atrás, mas que já estão passíveis de regularização para a gente dar o título da casa, o título do terreno para as famílias, para que a partir disso elas possam reformar a sua casa, ampliar, investir no seu patrimônio. Pedro Venceslau, a sua pergunta. Candidato, o seu partido, o PSD, é alvo de uma campanha intensa, de uma ofensiva de vários bolsonaristas que cobram que a sigla no Congresso Nacional defenda e se engaje nos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse movimento, se o senhor defende o impeachment de Alexandre de Moraes e também o projeto de anistia para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Eu não concordo com muitas das posições do ministro Alexandre de Moraes, mas não cabe a mim decidir. Eu sou um democrata, os poderes têm sua independência e é assim que o país funciona bem. Mas eu não acho justo essa campanha contra o PSD, que é um partido de âmbito nacional, como todos os partidos. O Paraná não tem nenhum senador eleito do PSD, então não cabe essa colocação aqui no meu estado. Se tem senadores do PSD com posições diferentes em outras regiões do país, é de cada região. Como eu sei que tem senadores do PL que também não se posicionaram. Então essa comparação, essa campanha contra o PSD não é justa. O PSD do Paraná administra a cidade de Curitiba, que saiu de um déficit e hoje é a cidade com a melhor qualidade para se viver, a melhor cidade, a cidade que foi eleita a melhor cidade do mundo, com a melhor qualidade, a cidade a capital menos desigual do país, fez um trabalho efetivo. E o PSD do Paraná transforma, que é o governador Ratinho Júnior, tem feito o estado um dos melhores estados do país, com geração de emprego e renda. E tanto o estado
quanto Curitiba, nós temos o pleno emprego, entre 5% e 7% da taxa de desemprego, que é considerado o pleno emprego. E é essa política pública que eu quero exercer. É dessa maneira que eu quero administrar a cidade de Curitiba, com gestão eficiente. Então não se pode generalizar. Eu tenho conversado aqui com todos os eleitores para mostrar que agora é uma questão de gestão da cidade, que nós precisamos trabalhar com o futuro de Curitiba. Curitiba tem um orgulho, o curitibano tem um orgulho de dizer que mora na cidade. E nós devolvemos na gestão Greca e Eduardo Pimentel o orgulho para o curitibano. E é isso que eu quero manter pelos próximos 4 anos. Luísa Martins. Candidato, o senhor, em relação às unidades habitacionais, detalhou um pouco mais como vai financiar, né, essas propostas aí que estão no seu plano de governo. Queria que o senhor fizesse o mesmo, detalhasse em relação a algum fundo ou de onde vai vir o dinheiro para colocar em prática os 2 pontos que o senhor falou hoje aqui na entrevista. A construção de novas creches, o Vale Creche, né, a questão da compra de vagas na iniciativa privada e também para a construção deste novo hospital público municipal que o senhor mencionou. Então, no caso da saúde e da educação, os dois através do orçamento público municipal, tanto a construção de creche, é que assim, a construção de creches são 30 creches que nós vamos fazer com financiamento do BNDES, através de garantia do município, e 6 a fundo perdido do governo do estado, mas a sua manutenção, a contratação de professores e servidores da educação, através do orçamento público municipal. E na saúde, a construção e ações através do orçamento público municipal, dentro dos limites estipulados. Aqui nós investimos 25%, que é por lei, na educação, e dos 15% da educação e dos 15% da saúde, a gente chega a 21% ao longo dos últimos anos na saúde pública municipal. E só para dizer, para explicar também, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, nós mudamos um artigo na lei, na outorga, que é o pagamento de quem vai construir a mais na cidade de Curitiba, um empreendedor que vai construir numa região, por exemplo, que você pode construir 8 pavimentos, e ele paga para construir a 10 pavimentos, um pedaço desse recurso que ele paga, nós estamos colocando no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social para poder financiar a construção de habitação social na cidade de Curitiba. Então, são recursos que temos garantidos para investir na política social do município. Candidato, a gente sabe que no país todo a questão da segurança pública se tornou um debate recorrente nessas eleições municipais, embora seja uma atribuição direta dos governos estaduais. No seu programa de governo, o que o senhor prevê em relação ao que a prefeitura pode fazer para ajudar as forças estaduais na questão da segurança pública? O que o senhor prevê, não só ações relativas à Guarda Civil, mas a que outras áreas em que é possível que a prefeitura atue para melhorar os indicadores de segurança, de criminalidade na cidade? Vamos lá, como você falou, por mais que seja uma competência estadual da Polícia Militar, é obrigação do prefeito atuar em conjunto, ainda mais numa cidade grande como Curitiba. E nós pegamos a Guarda Municipal defasada 8 anos atrás, contratamos mais de 500 guardas municipais e eu já me comprometi que eu vou abrir um concurso público nos primeiros 3 meses do governo para várias categorias, entre elas a Guarda Municipal. Nos 2 anos anteriores, eu presidi o Prometrópole, que é um conjunto público aqui da cidade entre os prefeitos e as entidades de Curitiba e região metropolitana, e eu criei o primeiro consórcio das guardas metropolitanas do Paraná, para também trazer recursos de emendas federais, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, emendas estaduais, para equipar e treinar os guardas municipais. A Guarda Municipal de Curitiba, ela treina, inclusive, as guardas da região metropolitana. Então, com a contratação de novos guardas, compra de equipamentos para os guardas municipais para sua segurança, como armas, coletes à prova de bala, que fizemos nos últimos 8 anos e continuaremos fazendo. Eu quero continuar fortalecendo, claro, a integração com a Polícia Militar. Já conversei com o governador do Paraná, o governador Ratinho Júnior, para a criação do programa Força Unida, para colocar nas ruas de Curitiba 4.000 homens, 4.000 em rondas ostensivas da Guarda Municipal e da Polícia Militar todos os dias nas ruas da cidade. Também ampliar o programa Muralha Digital, que é um programa que nós criamos
com 1.900 câmeras interligadas, a maior dela ainda na primeira etapa na região central, mas agora começar a ampliar para as ondas de violência que podemos ter na cidade de Curitiba, para prevenção, para um policiamento preventivo e tecnológico, e também que nos ajuda na correção e nas ações. E também envolvendo a política da segurança pública, nós temos dentro da muralha digital uma grande central de controle, onde nós temos dentro dela 100 botões do Pânico Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, para cuidar das mulheres que estão em vulnerabilidade. Também botões do Pânico em todas as escolas públicas municipais, nas 187, para que caso aconteça algum ataque, como vimos infelizmente em algumas cidades do país, como acontece nos Estados Unidos. E também já estou propondo em colocar em todas as creches de Curitiba, as 237, para que quando acionados, apareça na muralha digital e a guarda municipal mais perto, a viatura da guarda municipal mais perto, chegue com rapidez. A Patrulha Maria da Penha vai aumentar de 100 para 200, para que a gente possa proteger a mulher que está em vulnerabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, principalmente é uma integração entre a polícia, entre a Força Policial de Curitiba e a Polícia Militar. Inclusive, eu sou a favor de um projeto de lei, uma PEC que corre no Congresso Nacional, que transforma as guardas municipais em polícia municipal. Eu acho que isso é um grande avanço no poder de polícia e no combate ao crime em todas as cidades. Candidato, o senhor fez uma gestão sinérgica com o atual prefeito, Rafael Greca. Eu gostaria de saber se o prefeito, depois que deixar a prefeitura, se o senhor for eleito, vai contribuir de alguma maneira, participar de alguma maneira da sua gestão. O prefeito Rafael Greca é um dos grandes nomes que a cidade teve como prefeito, como o Jaime Lerner, de saudosa memória, que orgulha o cidadão curitibano. O prefeito tem um encaminhamento, talvez possa virar secretário de Estado do governador Ratinho Júnior nos próximos anos, mas eu vou escutá-lo, sem dúvida nenhuma. É um homem que foi presidente do IPU, que foi prefeito eleito 3 vezes, conhece muito a cidade de Curitiba e, sem dúvida, vou escutá-lo, como vou escutar o governador Ratinho Júnior, os nossos vereadores, as pessoas que queiram contribuir. Mas é importante que fique claro, sendo eleito, se Deus quiser, no próximo domingo, com o apoio da população, o prefeito serei eu, é o meu CPF, eu que vou liderar a cidade de Curitiba, com a experiência que adquiri, ouvindo bastante, sem dúvida nenhuma, mas a decisão final será sempre a minha. Eu preparei para esse momento, estou animado, confiante, com experiência, com vontade, com vigor de defender a cidade de Curitiba e liderar a cidade nas pautas positivas, nos desafios que nós temos, que são vários, como todos os grandes centros. Então, sim, vou escutar sem dúvida nenhuma, é um homem de muita experiência, mas quem vai tomar as decisões finais serei eu, prefeito eleito, se Deus quiser. Pedro Venceslau. Candidato, queria saber se o governador Ratinho Júnior é o nome que o senhor considera o mais preparado e o mais forte para disputar a presidência em 2026, ou se o senhor acha que essa é uma decisão que tem que passar pelo crivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível? Eu acho que tem que ter uma construção, né? Sem dúvida nenhuma. E o governador Ratinho Júnior fala muito sobre isso. O governador, eu espelho muito no seu trabalho, é uma grande liderança nacional, é o nosso líder aqui no estado do Paraná, me ajuda muito, um jovem da minha geração, que me espelho bastante, ele mesmo diz, ele quer estar entre os nomes possíveis para ser uma viabilidade nacional. Eu acredito no nome dele, como tem outros governadores, como tem o presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que a sabedoria desses homens públicos nos próximos 2 anos vai levar a essa construção. E o governador tem essa sensibilidade. Não é à toa que ele foi eleito no primeiro turno, foi reeleito com muita força aqui no estado e fala com isso com muita tranquilidade. Então, eu estarei ao lado dele, sem dúvida nenhuma, para ajudar nessa composição a favor do país, na nossa discussão que cabe a partir do estado do Paraná. Luísa Martins. Candidato, eu queria saber em relação à pauta, a sua proposta para a pauta ambiental e climática. A gente viu este ano, né, as cheias no Rio Grande do Sul, depois as queimadas aqui nos estados do Cerrado, do Pantanal, da Amazônia. Claro que isso não envolve Curitiba, mas é uma pauta que tem sido muito importante, especialmente neste ano de 2024. Queria pedir que o senhor detalhasse um pouco mais quais são as suas propostas para essa área ambiental de prevenção a catástrofes climáticas e quanto que o senhor pretende investir nessas áreas.
Viu? As mudanças climáticas estão aí, só não vê quem não quer. Calor extremo, as grandes chuvas. E é importante registrar que já no segundo ano da nossa gestão, nós somos a primeira capital do país a criar o Fundo de Emergência Catástrofe, que hoje tem 150 milhões de reais disponíveis para qualquer evento da natureza que possa acontecer, para que a gente possa atuar com rapidez. E a pauta da sustentabilidade é muito importante. Eu quero fortalecer a nossa Secretaria do Meio Ambiente, vou continuar investindo em novas energias. Hoje, 40% do que nós gastamos com energia na cidade de Curitiba, nos prédios públicos, é gerida pela energia limpa dos painéis solares que temos no prédio da Prefeitura, na pirâmide solar da Caximba, que é uma fazenda solar no ativo aterro sanitário, e eu quero chegar a 100%, eu quero transformar Curitiba numa cidade autossustentável em geração de energia. Mas nós saímos de 62 metros quadrados para 68 metros quadrados de área verde na cidade, e com o que eu quero implementar, e vou implementar, se Deus quiser, nós vamos passar de 70. Plantio de 500 mil árvores nos próximos 4 anos, 125 mil em fundos de vale, parques, prédios públicos, também na doação de mudas. Vou construir 6 novos parques, num grande programa chamado Reserva Hídrica do Futuro, que já está na primeira fase. O primeiro parque será inaugurado até dezembro, que era o Parque Costa, aqui na cidade de Curitiba, que eram as antigas cavas de extração de areia desativada, que são grandes reservatórios de água, e que nós estamos começando a primeira etapa, em ligação com a região metropolitana e com o governo do estado, e farei mais 6 parques ao longo do Rio Iguaçu, que ele nasce aqui na região de Curitiba, até desaguar mais de 600 quilômetros daqui em Foz do Iguaçu, para que a gente preserve o meio ambiente, que é fundamental, que a gente tenha um grande cuidado de contenção de cheias, mas principalmente uma grande reservação de água com 42 bilhões de litros de água, que é possível fazer lá, que vai garantir o abastecimento de água para a próxima geração. Como? Nós já pegamos um financiamento público com o KfW de 100 milhões de dólares, que é uma instituição alemã, que vai nos ajudar a financiar esse processo de recursos fruto da capacidade de investimento que a cidade tem, dos pactos que Curitiba tem a favor da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Por isso nós conseguimos pegar recursos financeiros. Hoje, fora do KfW que eu falei, nós temos 3 grandes obras em andamentos na cidade, que dá mais de 2 bilhões de reais, fruto da capacidade financeira e do compromisso que Curitiba tem com o desenvolvimento sustentável. As 3 em andamentos, que é o bairro Novo da Caximba, a maior revitalização socioambiental da história recente da cidade. Quase 1.800 famílias que nós estamos tirando da área de vulnerabilidade e dando casa própria e fora da área de alagamento. Recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento. O ligeirão leste-oeste, que vai desalinhar as canaletas para que possa ter a ultrapassagem dos ligeirões entre os terminais, desde a Vila Oficinas até o Campo Comprido, até o SIC Norte, que vai diminuir o tempo do passageiro dentro do ônibus, até 20 minutos em cada percurso. Isso é qualidade de vida, isso é recurso da FD, do NDB, que é o Banco dos BRICS, e o novo Inter 2, que é linha circular de 28 bairros entre os terminais das canaletas, que também terá linha exclusiva do ônibus para diminuir o tempo do percurso, que é através do BID. Isso, recursos financeiros com juros menores, carência mais longa, faz com que Curitiba invista e avance. É dessa maneira que eu quero continuar administrando a cidade, com posicionamentos políticos claros, tranquilos, mas com uma qualidade técnica muito forte e firme. Candidato, deixa eu tratar um tema correlato ao que o senhor estava abordando, que é a questão de pessoas em situação de rua. No ano passado foi divulgado um levantamento feito pelo Ministério de Direitos Humanos do governo federal, que apontava Curitiba, se não me engano, na 6ª colocação entre as cidades com maior população em situação de rua, o que é razoavelmente proporcional à própria população da cidade de Curitiba em relação às demais cidades do país. Mas quais políticas o senhor pretende adotar para atendimento desta população e para, enfim, tentar reduzir, melhorar a posição nesse ranking da cidade de Curitiba? Tratando com transparência e clareza nessas ações. Nos últimos 8 anos nós investimos muito nessas questões e esse é um desafio mundial. Tóquio tem, Paris tem, Londres, São Paulo e Curitiba nós também temos esse desafio. Mas aqui
nós inauguramos nesse ano um centro que é uma inovação, que virou uma referência nacional, que chama-se FAS SOS, que é a Fundação de Ação Social SOS, que é aqui no centro da cidade, entre a Dr. Faiver e Afonso Camargo, que junta num endereço só, e aí está a grande sacada, todas as etapas do tratamento da pessoa que está em situação de rua para que ela possa voltar a ter a sua independência. E eu vou construir mais 2 desses fora da região central para que a gente dê o atendimento. Porque quem está na rua, ele tem um histórico de abandono, ou de dependência química, ou de doença mental, ou se ele for envolvido com tráfico, com droga, tem que ser polícia militar e guarda municipal e tratar como criminoso, como tem que ser, com cadeia. Mas ele tem que ser tratado com cuidado. Nós temos que pensar no dia seguinte do morador, ele precisa ter um atendimento, é uma pessoa que está lá. E o que esse centro faz? Todas as etapas. O acolhimento, o banho, a alimentação. E em seguida, o tratamento de saúde no local, onde nós avaliamos. Se ele tem uma doença mental, ele será direcionado para um dos nossos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que temos 13, que eu quero revitalizar e vamos construir mais 2. Ou se ele tem uma dependência química ou de álcool, encaminhamento para o tratamento em comunidades terapêuticas, onde eu quero comprar vagas nessas comunidades. Mas também ali no mesmo lugar nós podemos encaminhá-los para profissionalização. Por sinal, profissionalização eu quero atuar em todas as áreas da cidade, mas a profissionalização dessa pessoa que está precisando de uma nova oportunidade. Em seguida, o emprego. Inclusive no emprego eu estou propondo e vou fazer que com os novos contratos dos prestadores de serviços da prefeitura tenha uma porcentagem de contratação dessas pessoas que estão se recuperando, para que tenha oportunidade de emprego. E após isso, e além disso, dentro da primeira fase do SOS, que já está instalada, já é uma realidade, em parceria com o Estado, nós estamos montando um posto do Instituto de Identificação do Estado que vai produzir já o RG, vai sair com o documento na mão quem não tem. E após isso, entra também, no que eu falei agora há pouco, no projeto de habitação, no aluguel social permanente, porque a habitação para que ele tenha onde morar, com acompanhamento do Estado, sem dúvida, da cidade, sem dúvida nenhuma, mas para que a gente cuide de todo o processo de restabelecimento da pessoa. Porque num dia de frio, qual que é o grande desafio? Num dia de frio e chuva, que acontece com frequência aqui em Curitiba, ele aceita o acolhimento. Ele tem que ir por vontade, a lei permite, diz isso. Ele aceita o acolhimento, mas no dia seguinte ele volta para a rua. É aí que está o desafio, mantê-lo no tratamento. E eu vou investir bastante do recurso público para construir essas 2 novas unidades para que a gente possa atuar em conjunto nesse desafio que é de todas as cidades. Candidato, a gente sabe que os prefeitos precisam muito da relação com o governo federal, pela questão de repasses, enfim, também com o legislativo, a questão de emendas, por exemplo, de direcionamento de emendas. O senhor, se eleito, terá mais 2 anos de governo Lula. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desses primeiros 2 anos, considerando que o senhor estava na gestão, como foi a relação com o governo federal e o que o senhor espera para os próximos 2 anos? Olha, eu não concordo com uma série de ações do governo federal. Eu tenho sempre me pautado por isso. Acho que falta muito investimento na economia, transparência nos gastos públicos, reformas que precisam ser feitas administrativas e de ações nas cidades. Essa reforma tributária me preocupa muito a implementação dela nos próximos 10 anos. Há uma previsão de uma cidade do tamanho de Curitiba de perder R$1 bilhão em receitas. Isso também, por isso a necessidade de ter um prefeito que conheça a cidade, que administre o orçamento público com responsabilidade, mas isso, é claro, que sendo eleito prefeito da cidade, sem dúvida nenhuma, eu vou pegar os projetos embaixo do braço e vou buscar recursos nos ministérios. Eu quero ter um diálogo, sem dúvida nenhuma, com o governo federal. Quero que invista na nossa cidade. Temos brasileiros morando em Curitiba. Quero recurso para investimento em infraestrutura, em saneamento, habitação para casas, para infraestrutura urbana. Sem dúvida nenhuma, eu vou pegar avião e vou para Brasília visitar os ministérios para que a gente possa trazer recursos. Eu sou um homem de diálogo, de construção, eu não trabalho na divisão. Aqui a candidata adversária, inclusive no primeiro debate da BAN, criticou o governador, já começou a fazer a divisão na cidade. A última administração que nós tivemos, em que o prefeito não falava com o governador, há 8 anos atrás,
desintegrou o transporte coletivo, desintegrou a saúde, fez um estrago na cidade que perdura até hoje. Tem que ter responsabilidade. E também vou buscar emendas federais, ter uma relação ótima, sempre tive com a Câmara Municipal, com os vereadores que forem eleitos, uma relação de muita transparência e diálogo. Então, sim, vou buscar recurso em todas as esferas do Poder Público Nacional. Pedro Venceslau. Candidato, as guardas civis metropolitanas surgiram nos anos 80, aqui em São Paulo foi em 1986 com Jânio Quadro, depois várias outras capitais brasileiras também adotaram esse tipo de policiamento, mas com uma missão de cuidar do patrimônio, proteção escolar, cuidado do espaço público, proteção ambiental e também fiscalização de trânsito. Agora, quando a gente chega na campanha municipal de 2024, em quase todas as capitais, os candidatos falam em armar com armamento pesado a Guarda Civil Metropolitana, dobrar, triplicar o efetivo, para que ela cumpra uma função que originalmente é uma prerrogativa da Polícia Militar. Isso não é um choque de prerrogativas aí, porque a Polícia Militar é que tem esse papel de fazer policiamento ostensivo e combate ao crime organizado. Só que a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, cada vez mais vai tendo armamentos até mais pesados do que a própria Polícia Militar. É por isso que eu tratei com muita transparência e verdade esse assunto aqui em Curitiba, porque no primeiro turno vários candidatos estavam dizendo que iam transformar em polícia municipal. Eu falava disso nos debates do meu programa eleitoral. Isso é uma competência do Congresso de transformar ou não, de modificar as suas competências. Eu acho que é um grande avanço transformar em polícia militar, polícia municipal, para que ajude a polícia militar no combate ao crime, no apoio à segurança pública na cidade, mas a Guarda Municipal faz um trabalho muito efetivo também nas escolas, no combate, no cuidado aos prédios públicos da cidade. Aqui as guardas municipais de Curitiba são armadas com armamento, pistolas, tiramos dos revólveres, mudamos para as pistolas, com muita segurança, mas nós temos um treinamento de alto rendimento, de qualidade aqui na nossa escola da Guarda Municipal. Foi reformada, estamos trabalhando com muita efetividade. Não é à toa que as guardas municipais da região metropolitana vêm treinar conosco. E como eu falei, fui eu que criei como presidente do Prometrópole, uma entidade metropolitana, o primeiro consórcio das guardas metropolitanas aqui do Paraná, um dos primeiros do país, para a gente trabalhar com emendas, com recursos para o equipamento, mas também para o treinamento. O que é importante? A gente ter o treinamento da guarda, como é no caso das polícias militares e as outras forças públicas do país. Então, para trabalhar com tranquilidade. A população quer ter segurança nas cidades. Eu me preocupo com isso e quero trabalhar dessa maneira, mas sempre dentro da lei. Eu sou um cumpridor da lei. Luísa Martins. Candidato, no início deste mês, um servidor da Prefeitura de Curitiba foi exonerado depois que vieram à tona alguns áudios em que ele pressionava funcionários ali da administração municipal a doarem, para a sua campanha. Isso é a caracterização exata ali do chamado assédio eleitoral. Eu queria saber se o senhor tinha alguma ciência dessa prática e de que maneira, em que medida isso impactou a sua campanha. Eu não tinha ciência, não é à toa que quando veio à tona essa denúncia nos noticiários da cidade, imediatamente a prefeitura demitiu esse servidor comissionado que agiu por conta própria e foi um fato isolado. Eu repudio qualquer forma de pressão sobre o servidor, inclusive o servidor público de Curitiba sabe o respeito que eu tratei nos últimos 8 anos. E imediatamente, e quero valorizá-lo nos próximos 4, divulguei carta para os servidores, trabalhando no trabalho de cargos e salários, na revisão do plano de cargos e salários, e imediatamente a prefeitura também abriu uma sindicância. O jantar foi um jantar feito pelo meu partido em âmbito estadual de uma forma legal de arrecadação de recursos para os candidatos, tudo dentro da lei. E isso foi um fato isolado que foi combatido. E foi assim que a minha candidata adversária, com muita desinformação, me agrediu no primeiro turno e continua agredindo. Mas aí que está a minha grande diferença para ela. Quando surge algum assunto polêmico dentro da minha candidatura, nós respondemos na hora e com transparência. Até hoje, ela não explicou as denúncias de condenação do seu vice, que é ficha suja, do presidente do seu partido, que tem condenações e tem prisão. Então, essa é a diferença. Da minha parte, muita tranquilidade. Foi um fato isolado e eu repudio qualquer forma de pressão sobre o servidor.
Candidato, nessa sua resposta para a Luísa Martins, o senhor mencionou que, perdão, como vice-prefeito, praticou ali, ajudou numa construção de política de valorização de carreira dentro do funcionalismo público. Agora, em contrapartida, no campo da direita, ao qual o senhor diz da centro-direita, que o senhor representa, também defende um Estado mais eficiente, um Estado menos inchado. O que o senhor pretende fazer para, ao mesmo tempo em que possa valorizar o funcionalismo público, os atuais servidores, fazer com que a máquina municipal seja mais eficiente e menos custosa ao contribuinte curitibano? Sim, eu acredito permanentemente numa máquina pública ir diminuindo com responsabilidade para que a gente possa fortalecer o empreendedorismo, aumentar a desburocratização. Acredito muito nisso. Mas nós temos aqui em Curitiba um quadro de servidor que é um dos melhores do país. Servidores públicos que nos ajudaram nessa reconstrução de Curitiba e que eu quero que me ajudem nessa mudança segura para os próximos 4 anos. Por isso que eu soltei uma carta aqui bem complexa, bem detalhada, e que eu quero rever os planos de cargos e salários, porque agora nós temos condições financeiras, depois de pagar toda a dívida, de restabelecer a cidade, mas eu acredito no livre mercado, eu não tenho medo de concessões e parcerias com a iniciativa privada, desde que seja respeitado sempre a melhoria da qualidade e a diminuição do custo para o cidadão. Isso é fundamental. Não tem nenhuma proposta de concessão no meu plano de governo, mas eu não tenho medo de discutir isso em ações que possam vir daqui nos próximos 4 anos. Sou muito tranquilo quanto a isso e me coloco com muita tranquilidade nesse assunto. Candidato, a gente está já encaminhando para o fim, né? Ainda dá tempo, mas gostaria de aproveitar esse momento para que o senhor apresente suas principais propostas na área da saúde, sobretudo também em questão sobre a vacinação. Primeiro que eu acredito na ciência, eu acredito na vacina. Sou vacinado, minha esposa, meus filhos, e foi através da vacina que o mundo conseguiu avançar no combate ao Covid, que foi tão difícil. Eu quero fortalecer o profissional da saúde do município, ajudando na sua carreira, contratando mais, mas principalmente nessa grande ligação que nós temos da saúde municipal, entre o poder público, entre os hospitais filantrópicos e que atendem SUS e a rede particular. O trabalhar com a ciência, o trabalhar com o ensino é muito fundamental, mas o que nós precisamos é dar um ensino de qualidade, é entregar uma saúde de qualidade para todo cidadão na cidade de Curitiba. Quem utiliza o SUS curitibano, dos que utilizam, entre 10 pessoas, 8 aprovam. O nosso SUS, é claro que ele precisa de desafios, ele precisa avançar, mas ele é bem avaliado. Nós já estamos numa saúde tecnológica, onde você pode marcar consulta, fazer a primeira consulta através do celular, receber o seu exame de sangue, que nós temos um laboratório de sangue na cidade, que é melhor do que muito plano de saúde do país. Ele recebe com rapidez, mas nós temos que avançar. Eu vou construir 2 novas UPAs, 6 unidades de saúde, o hospital e maternidade do Bairro Novo e também um centro de diagnóstico por imagem para raio-x, para endoscopias, videoscopias, para que nos ajude nas consultas por especialidade. Nós fazemos 200.000 consultas por especialidades por mês, mas nós queremos avançar. Lembrando que quem precisa de uma consulta para urgência e emergência, até 15 dias tem a sua consulta marcada. Nós trabalhamos com uma espera segura dentro da saúde municipal. Então é isso que eu quero continuar investindo. Saímos de 2017 de um investimento em saúde pública de 1,9 bilhão de reais para quase 3 agora. E vamos passar de 3 no próximo ano, para que a gente continue dando saúde de qualidade para o cidadão de Curitiba. Tem que ser e será uma prioridade da minha administração, caso seja eleito, se Deus quiser. Pedro Venceslau, sua última pergunta ao candidato Eduardo Pimentel. Candidato, eu queria saber qual a visão que o senhor tem sobre como tratar a questão da Cracolândia, se é uma visão da saúde pública ou da segurança pública, e se o senhor é a favor da internação compulsória dos dependentes químicos. Primeiro que é uma relação integrada. Em Curitiba nós não temos Cracolândia, nós temos moradores em situação de rua que nós temos trabalhado com muita força no combate e acho que tem que ser tratado. Quem mexe com o tráfico, com o microtráfico, tem que ser tratado como segurança pública. E quem é o dependente químico, que está em dependência, tem que ser tratado com saúde,
com ação. Isso é fundamental. Se a pessoa não tem mais condições de se cuidar, ela precisa que o poder público a ajude a se recuperar. A pessoa que tem uma família que pode ser tratada, a definição tem que estar em cima da sua família, mas o poder público tem que estar pronto para ajudar. É fundamental. Então, na minha opinião, é uma integração entre segurança pública, para quem mexe com o tráfico e o microtráfico, e a saúde pública. Por isso que eu quero fortalecer e revitalizar os nossos 13 CAPs, que é o Centro de Apoio Psicossocial, e construir mais 2 CAPs, para que a gente possa trabalhar com segurança quem precisa do trabalho da saúde mental e a contratação de vagas nas comunidades terapêuticas para quem tem a dependência química ou de álcool. Então é um trabalho, é um assunto delicado, um desafio grande, principalmente nos grandes centros urbanos, e é por isso que precisa de um prefeito que lidere, que saiba administrar o orçamento público, que acredite na saúde pública, que acredite na ciência. E é assim que eu vou trabalhar, sendo eleito prefeito da cidade. Luísa Martins, só a última pergunta. Candidato, vou voltar um pouquinho ali na pergunta da Débora em relação à vacinação. Esse é um ponto que a gente tem visto que é um ponto de divergência entre o senhor e a sua adversária, né? E o senhor fala muito ali em relação à postura anticientífica, digamos assim, da sua oponente, que inclusive já indicou ali um alinhamento à questão do tratamento precoce, que a ciência não reconhece. Eu queria saber o impacto, o capital político disso, né? O senhor não teme perder o eleitorado, que é aquele bolsonarista raiz que ainda acha que vacina é bobagem, que o tratamento precoce ele tem a sua utilidade ali no combate às doenças contagiosas, enfim, como a Covid-19? Como eu falei, eu tenho minhas posições muito claras e quero governar para todos, mas eu sou a favor da vacina e quero trabalhar com a ciência. A saúde é fundamental, a vacinação das crianças, e a vacina da Covid foi importante. Quanto à candidata adversária, no dia do fim do primeiro turno, ela deu uma entrevista, quando perguntada se era contra a vacina, ela falou: não vou responder sobre isso, porque na sua história, nos últimos anos, ela tem trabalhado contra a vacinação. Isso é público, está por aí. E eu perguntei num debate se ela era vacinada. Ela falou que ela o marido dela os filhos são vacinados. Então, que contradição é essa? Ela se protege, mas ela defende para os outros que não se vacinem? Não entendo isso. Isso não está claro para o eleitor curitibano. Eu defendo a vacinação com muita tranquilidade, porque salva vidas. Mas eu respeito a individualidade de cada um. E, novamente, eu quero governar para todos. Eu tenho minhas posições muito claras sobre a política nacional. Eu tenho trabalhado com muita força sobre isso. Minha posição, eu sou um pai de família, pauto em cima dos valores da família, mas eu quero trabalhar para todos. Eu não quero mudar a ideologia de ninguém. Eu quero ser um prefeito que cuide da cidade de Curitiba e que garanta o avanço da cidade pelos próximos 4 anos. Candidato, a gente tem um pouquinho mais aí de 2 minutos para completar a 1 hora combinada dessa entrevista, então queria dar a oportunidade para o senhor para fazer considerações finais aqui. Já deixo o meu agradecimento também ao Pedro Venceslau e Luísa Martins que participaram dessa entrevista. Peço desculpas que algumas vezes eu acabei tossindo aqui, eu estou com uma rinite me atacando aqui. Pode ter parecido aí algum tipo de incômodo, mas enfim, para suas considerações finais, candidato Eduardo Pimentel. Imagina, eu que agradeço a CNN por essa oportunidade de conversar francamente, responder todas as perguntas, trazer propostas importantes. Agradeço a você, o Yuri, a Débora, a Luísa e o Pedro pela boa conversa, pelo alto nível nas perguntas, tudo sendo esclarecido. E eu quero falar com você, eleitor curitibano, que ama a nossa cidade, que tem orgulho de Curitiba. Agora é o momento de união, de trabalhar a favor da cidade. Se você receber alguma fake news, alguma desinformação no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, nas redes sociais, procure o meu Instagram, Eduardo Pimentel, para que eu tire a tua dúvida, para que eu pare de ser atacado com desinformação e fake news. Eu sou o que sou, nada vai colar em mim. Eu fui criado dentro dos valores da minha família, eu me preparei para ser prefeito de Curitiba, sendo vice-prefeito. Estou à disposição da cidade para mudar, fazer essa mudança segura que a cidade precisa. E nós não podemos ser administrados, a cidade de Curitiba, em cima do improviso, da agressão, do ódio e da demagogia, como tem sido propagado na cidade. Eu não quero a divisão da cidade, eu quero a união da cidade. Eu quero trabalhar para que todos tenham essa tranquilidade nos próximos dias. Por isso que eu quero pedir, mais uma vez,
o voto de vocês, Eduardo Pimentel, número 55, no domingo, dia 27. Da tua família, dos teus amigos. Se alguém tiver alguma dúvida, que busque informações sobre mim para que eu possa esclarecer. Que por mais que você não concorde com alguma posição particular que eu tenha, mas eu tenho a condição de cuidar do futuro das nossas famílias, futuro das pessoas da cidade de Curitiba, com diálogo, agregando, numa parceria muito forte com o governador Ratinho Júnior, que vai continuar investindo, uma relação muito transparente com o governo federal de pegar recursos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e uma boa tarde a todos. Esse foi Eduardo Pimentel, do PSD, candidato à Prefeitura de Curitiba. Amanhã é dia de receber a candidata Cristina Gremel, que concorre também à Prefeitura de Curitiba pelo PMB, às 15h30 aqui no CNN 360. Candidato, muito obrigada por sua entrevista e um bom trabalho para o senhor. Boa sorte na sua corrida. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço e bom trabalho a todos.